Graça e a paz a todos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu estou vindo aqui no canal para apresentar para vocês esse unbox do livro que eu adquiri nesta livraria aqui. Livraria Shopping Gospel via Mercado Livre. Chegou e eu quero fazer a abertura juntamente com vocês. Eu comprei este livro aqui, irmãos, para complementar estes livros aqui: História da Teologia Cristã de Roger Olson, Teologia Histórica de Greg Allison e Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica de Alistair McGrath. Um outro dia eu vou fazer o review destes livros, mas hoje nós vamos fazer um unboxing desta caixa que chegou para vocês verem o livro, para poder fazer a complementação daqueles livros. Ele trata-se de um livro do pensamento da teologia cristã. Estarei abrindo juntamente com vocês aqui para a gente poder estar fazendo então a apresentação desse material aqui. Eu acredito ser um dos mais completos hoje e vai dar um bom suporte àqueles livros ali. Olha aqui, fechar. Olha só para vocês verem. Olha como ele chegou. Olha, estou tirando da caixa. Vou colocar a caixa ali para vocês verem. Olha aí. História da Teologia Cristã, de publicações de Gerald Bray. É um livro bem extenso, bem grande, como o próprio Gerald Bray diz, que é um livro grande. Este livro ele é riquíssimo na história do pensamento cristão. Só que a proposta desse livro é diferente destes outros livros aqui. Cada um tem a sua proposta. Esta aqui, a história de teologia cristã de Roger Olson, é a história contada de uma forma bem ininterrupta. Aqui já é a proposta dessa teologia aqui, dessa teologia histórica, já é para acompanhar uma teologia sistemática. Então ela trata, dentro das doutrinas sistemáticas, ela trata os aspectos históricos do desenvolvimento da teologia cristã. Este livro ele foi produzido para acompanhar a teologia sistemática de Wayne Grudem, mas ele pode ser utilizado em qualquer outra teologia sistemática. E aqui, Alistair McGrath é uma introdução à teologia consagrada, teologia sistemática, histórica e filosófica. Dispensa comentário. Para um iniciante em teologia é um material muito bom e importante. Ele é bem imparcial, ele trata a teologia histórica e filosófica e sistemática de uma forma imparcial. Ele não toma partido, mas expõe o desenvolvimento ao longo da história. E agora Gerald Bray com a teologia, história da teologia cristã, e ele vai expor aqui por partes, né? Vamos ler aqui o que diz aqui na contracapa: a história do pensamento cristão sob a competente pena de Gerald Bray veio à vida. A forma trinitária de Bray estruturar a história da doutrina cristã é uma contribuição criativa e útil para a disciplina. Sua familiaridade com as fontes de todos os ramos da árvore cristã é estimulante. É invejável sua narrativa imparcial, misturada com ocasionais comentários pessoais com frequência espirituosos e brilhantes, sempre perspicazes e às vezes provocativos. Transforma o livro em uma leitura agradável. História da teologia cristã será uma leitura essencial para eruditos e estudantes por anos por vir. Muitíssimo recomendado. Então faz aqui, né? Nathan Fine, professor associado de Teologia Histórica e Estudos Batistas.
tá? Então a proposta dele é diferente, é uma proposta trinitária, vai tratar aqui do Pai, do Filho, do Espírito Santo no decorrer da história, e a narrativa diz que ele é também um autor imparcial, então ele não vai tomar partido, mas vai tratar todos os desdobramentos dentro das confissões de fé que temos hoje ao longo da história. Eu vou abrir ele aqui só para a gente dar uma conferida neste livro. Vou deixar aqui para não acabar se cortando na gravação desse vídeo aqui. Olha aí, estou soltando aqui o plástico dele, tá certo? E é isso aí, ó. Olha só, para vocês terem uma ideia. Capa, contra capa, e dedicatória. Timothy George, famosíssimo Timothy George, escreveu aí a história dos reformadores. Ele tem um livro sobre a história dos reformadores. Ele diz: um estudo notavelmente erudito, criterioso e substancial da história da doutrina cristã. Este volume veio escrito por um anglicano que também é evangélico. Então veja bem, anglicano que também é evangélico, interage com todo o escopo da teologia cristã. Então ele faz uma interação aqui dentro de toda a perspectiva teológica, dentre todas as confissões de fé, em todas as principais trajetórias eclesiásticas. Este livro sobreviverá ao teste do tempo na melhor tradição da Newman Harnack Penca. Então tá aí, Timothy George, um autor conhecido, tá certo? Olha aqui, ficha catalográfica, Geraldo Bray, História da Teologia Cristã, Geraldo Bray, tradução de Regina Aranha, São Paulo, Shed Publicações, foi lançado aqui no Brasil em 2017. Bibliografia, e tá aqui, Teologia, História, Cristianismo, Doutrina, a categoria de classificação. 1376 páginas, é muita coisa. Folha de rosto, História da Teologia Cristã. Aqui, outra ficha catalográfica, já cedendo aqui os direitos, né? Primeira edição, setembro de 2017. Então ainda é a primeira edição essa daqui. Não teve outras edições ainda. Geraldo Bray, História da Teologia Cristã, tradução Regina Aranha, Shed Publicações. E o sumário desta obra. É o legado israelita, começa aqui com cristianismo e judaísmo. Uma herança compartilhada, Deus como Pai. Deus como Pai. O Pai e seus filhos. Então aqui, vê como ele trata. Ele começa com o judaísmo e o cristianismo, depois a segunda parte, a pessoa do Pai, né? O Pai e seus filhos, uma nova relação com Deus, um novo entendimento da Escritura. Parte 3, a obra do Pai. Então ele começa aqui falando sobre o Pai. Parte 4, a pessoa do Filho. E parte 5, a obra do Filho. Parte 6, a pessoa do Espírito Santo. Parte 7, a obra do Espírito Santo. Parte 8, um Deus em 3 pessoas. Então a Trindade, ele vai tratar dentro da história do desenvolvimento da Trindade. Então veja, ela é trinitariana. Então Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então e por fim a Trindade, né? Um Deus em 3 pessoas. Ele vai falar aqui sobre o desenvolvimento destas doutrinas ao longo de todo os séculos, né? Ao longo de mais de 2000 anos de história. Então é uma obra muito grande, uma obra, olha só, 1.200 e poucas páginas, uma fonte até bem agradável. Olha o tamanho da fonte, o corpo de Cristo, o Filho do Homem. Apesar de ser uma obra destinada à academia, ela é perfeitamente compreensível a qualquer pessoa, porque me parece aqui que não há aquelas notas acadêmicas que se faz em uma obra destinada aí a acadêmicos.
uma leitura simples e de fácil entendimento, bem claro, acredito eu, né? Prefácio, vou ler aqui o prefácio, a gente já finaliza já esse unbox, que já tá saindo de unbox para um review, não é verdade? Diz assim, prefácio: até o século XIX não existia algo como a história da doutrina cristã, então é uma matéria nova em relação às demais matérias, né? As próprias doutrinas estavam contidas nos credos e confissões da igreja, mas raramente se examinou a forma como elas vieram à existência. Os protestantes tinham consciência que houve desenvolvimento ao longo do tempo, uma vez que, do contrário, a reforma do século XVI seria incompreensível se não fosse possível haver qualquer tipo de mudança. A reforma teria sido rejeitada como uma inovação incompatível com a verdade revelada de forma eterna, o que é exatamente o argumento de seus adversários católicos romanos. Os papas e seus apoiadores, reivindicando a autoridade de Pedro como o sucesso designado de Jesus, o sucessor designado de Jesus, e o primeiro bispo de Roma, assumiram que o que acreditavam e ensinavam vieram diretamente do Senhor. As igrejas ortodoxas orientais nunca aceitaram a jurisdição papal sobre elas. Veja, falando sobre a história. Elas, no todo, concordavam com Roma a respeito do conteúdo da teologia da igreja, mas não quanto à natureza da atualidade que a definira. Para as igrejas ortodoxas orientais, Roma não só reivindicava um poder que Jesus não dera a Pedro, mas no processo também corrompeu os ensinamentos da igreja. Essa era a relevância de acrescentar a palavra filioque, o Deus Filho, a declaração do credo niceno de que o Espírito Santo procede do Pai, João 15, 26. Será que o Papa tinha poder para autorizar um acréscimo como esse sem o apoio de um concílio universal ecumênico da igreja? Roma disse que tinha autoridade para isso, mas o Oriente respondeu que Roma não tinha. Cada um dos dois lados acreditava que o outro interpretava a Bíblia de forma equivocada, em particular as palavras de Jesus em Mateus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então assim ele começa o seu prefácio, e é um prefácio bem longo, não é um prefácio assim curto, mas é um prefácio longo, e depois ele vai partir então para a parte 1, o legado israelita, cristianismo e judaísmo, separação dos caminhos, e ele vai dar essa explicação e depois vai partir então para o Pai, depois para o Filho, depois para o Espírito Santo e depois para a Trindade, explicando a formação, né, do pensamento dessas doutrinas ao longo dos séculos. Então eu acredito que esta obra aqui, ela é fantástica e vai agregar muito a essas outras daqui. Como eu disse, cada uma dessas aqui tem uma proposta diferente. Cada uma delas tem uma finalidade, né? Essa aqui acompanha a teologia sistemática, essa aqui já é uma teologia sistemática, histórica e filosófica, e essa aqui é uma história da teologia cristã. Mas aqui o autor ele não separa como Gerald Bray separa, de forma trinitária, uma tríade. Aqui o autor vai narrando e contando a história ao longo dos séculos, como se deu o desdobramento das doutrinas cristãs até ao final. Os três autores são bons, muito bons. Eu tenho também ali uma história do pensamento cristão de Justo Gonzalez, que vai acrescentar a estas obras uma riquíssima importância para o aprendizado. Então fica a dica aí para vocês.
história da igreja de Groundbreak chegou essa semana. E este foi o unboxing e já um review praticamente. Um abraço a todos, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.